Pessoal, boa tarde, né? Hoje nós vamos estudar as aulas dessa semana. Nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, né? O nascimento da democracia. Por quê? Porque a Grécia é considerado o berço da democracia. E o que é a democracia? A democracia é uma forma de governo em que o povo elege seus representantes, ou seja, que o povo tem participação política, tá? Que é ele que elege seus governantes. Para quê? Para que esses governantes realizem determinadas decisões políticas, né, para a população. E a democracia, ela nasce aí na Grécia, né? E a gente vai conhecer essas características, tá? Por quê? Porque no governo democrático a gente tem a liberdade de expressão, né? Ou seja, trazendo para a nossa atualidade, nós temos a Constituição, que é um livro que traz todos os nossos deveres e nossos direitos enquanto cidadãos, tá bom? Quando a gente fala da Grécia, nós vamos falar primeiro aqui do período helenístico, que começa lá no século XII a.C. O que nós vamos ter aí? A Grécia ela é formada por quê? Por comunidades. Nós não estamos falando ainda de uma Grécia igual à atualidade, que é um país, e sim uma comunidade formada por várias tribos, que depois vão se tornar as polis, tá? O que são essas polis? Polis são as cidades gregas, principalmente a de Atenas e de Esparta, que eu vou estar falando para vocês as características de cada uma. Então, nesse período helenístico, nós vamos ter aí várias comunidades agrícolas que vão produzir o quê? O alimento para se manterem, para se sustentarem, né? Que são os chamados genos, tá? Essas comunidades elas vão ser liberadas pelo pater, né, que é uma espécie de um patriarca ali que organizava todas essas questões políticas e religiosas da comunidade, tá bom? Só que aí o que vai acontecer? A população ela vai começar o quê? A crescer, né? Eles vão começando a crescer e vai surgindo aí os grandes proprietários desses genos ou genos, tá? Que são os eupátridas, que significam que os bens nascidos. Os pequenos proprietários ali vão formar os georges, que é a população mais simples, tá? E a população mais simples vai ser chamada de quê? De tetas, tá? Só que aí o que vai acontecer? Vai começar a ter aí dentro desses genos, vai começar a ter disputas por terra, por alimento, e vão começar a dividir a população em fátrias, que são o quê? Vários clãs que se unem em tribos, tá? E essas tribos, elas vão dar origem ao quê? Às polis gregas, as primeiras cidades-estados gregas. O que são cidades-estados? São cidades que têm a sua própria independência, são cidades que têm as suas próprias leis, cada um com as suas próprias leis, cada um com a sua própria forma de governo, tá? E nós vamos ter duas aí principais, nós vamos ter Esparta e Atenas. Nós vamos ter a Esparta que vivia, né, a forma de governo de Esparta era a aristocracia, que é um governo para poucas pessoas, tá? Eles eram governados por um pequeno grupo de anciãos, além de possuir uma cultura, os espartanos possuíam uma cultura totalmente voltada para quê? Para a guerra, né? Desde pequeno, eles já eram treinados, eles eram tirados ali em torno de 7 anos de idade das mães e eram treinados para ser o quê? Grandes guerreiros, tá? Já em Atenas nós vamos ter a democracia, né, que é um governo do povo, né, um governo do povo, a democracia, em que todos os cidadãos atenienses, ele tinha o quê? Direito à participação à política, tá? Só que cidadão ateniense era considerado cidadão ateniense apenas os homens maiores de idade, livres e filhos também de pais atenienses, tá? Entendeu? Então, ou seja, aí a gente vai ter então o poder exercido por uma pequena parcela de pessoas, tá? Aí, para eles discutir essas questões políticas, eles se reuniam na Ágora, né? Como se fosse hoje em dia o nosso parlamento. Eram lá que eles debatiam as questões políticas, né? Era numa praça aberta, né? Ágora era uma praça aberta, né? Onde eles debatiam sobre essa política, tá? E tinham também, e eles eram compostos, né? Essas decisões eles eram compostos pelo quê? Pabulé, que era um conselho, né? Para serem debatidos, tá bom?
Então, nós tínhamos tudo isso daí.